É, a bibliografia do assunto, inicialmente eu usei O Homem e a Eternidade, do Garrigou Lagrange, a Fé da Igreja, do Royo Marim, Sermão sobre o Credo, de Tomás de Aquino, e talvez alguma outra bibliografia que eu não tenha lembrar, não esteja lembrando, porque parte do documento é algo de uma formação que eu dei ano passado, sobre o mesmo assunto. Só não tinha juízo final. Então pode ser que eu tenha utilizado outro livro e agora não estou lembrando qual. Mas a princípio é O Homem e a Eternidade, de Garrigou, A Fé da Igreja, de Royo Marim, e o Sermão sobre o Credo, de Tomás de Aquino. Então temos aí três dominicanos, né? O primeiro tema é o juízo universal. Como a gente sabe, a gente vê nas formações passadas, nós temos a morte, né? Separação da alma do corpo. A morte, ela é algo que é da natureza humana. No, quando Adão e Eva foram criados, Deus deu um dom preternatural, ou seja, um dom que está acima da natureza humana, deles serem imortais. E com o pecado, Deus reduziu essa condição ao. Tirou este dom. E assim o homem foi deixado, foi jogado à sua natureza, digamos assim, né? Ou seja, agora ele morre como sua natureza é, né? Ele morre assim como os animais morrem. Claro que a morte do homem é diferente, né? Porque a alma do homem é imortal e etc. Enfim. Com a morte do homem, se tem o juízo particular, né? Que já foi explicado, né? O homem imediatamente é julgado e, após a morte, é imediatamente julgado. Ele pode se dirigir ao céu, inferno e purgatório. Ou purgatório, né? No entanto, nós temos dois juízos. Não é só o juízo particular, temos o juízo universal ou final. Esse juízo universal, ele geralmente não é muito bem compreendido ou não é muito bem conhecido pelos católicos em geral. Se sabe que vai ter um, e às vezes nem se sabe que vai ter, mas tem uma certa noção que vai ter, mas não entende muito bem como é que as coisas vão se dar, né? O juízo universal está na nossa fé, claro. Nós professamos isso no Credo Apostólico, nos artigos do Creio em Jesus Cristo, nós dizemos que há de vir e julgar os vivos e os mortos, né? No Credo Niceno Constantinopolitano também, que cantamos na missa tridentina, também se diz no Credo do Quincuque, que é o Credo de Santo Atanásio, todos os homens ressuscitarão na sua casa e deverão prestar contas dos seus atos. E Garrigou ele vai mostrar que muitos povos acreditam, e a gente sabe disso, muitos povos acreditam que após a morte se tem um juízo, né? Uma crença numa justiça suprema que manifestará suas sanções no além-túmulo, né? No além do túmulo. No entanto, algumas outras nações, além de um juízo particular, eles também creem num juízo universal, assim como nós. Ele cita como exemplo os antigos persas, que admite um juízo último e universal de todos os homens. Nós vamos ver o juízo universal na Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Em Eclesiastes vai dizer: Deus fará dar contas do seu juízo de todas as faltas, mesmo ocultas, de todo o bem e mal que se tiver feito. Em Daniel capítulo 12 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o horror eterno. E em Mateus capítulo 24, Cristo vai dizer: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, assentar-se-á num trono de glória, e serão todas as nações reunidas à volta dele, e separará um dos outros,
como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, o que é o juízo universal, Iago? É o seguinte: no fim dos tempos, todas as pessoas ressuscitarão, tanto os condenados quanto os vivos, perdão, tanto os condenados quanto os salvos. Os que estavam vivos vão morrer para ressuscitar, certo? E com essa ressurreição, Cristo virá e julgará todos os homens. Basicamente é isso. Os que eram condenados ou vão ser condenados vão para um lado, na figura bíblica à esquerda, irão à esquerda, e os salvos à direita. Então, nós já sabemos um aspecto fundamental. Quem vai ser o juiz é Cristo. A segunda pessoa da Trindade vai ser o juiz da humanidade. E ele vai julgar os homens na sua humanidade. Não é só Cristo, divindade e tal, não. É a pessoa de Cristo, divina e humana, que julgará os homens. Por quê? Porque foram com seus méritos que se abriu a porta dos céus. Então, se Cristo ele se entregou por nós, nos deu os méritos, é justo que ele mesmo, na sua humanidade, julgue os homens segundo se utilizaram ou não destes méritos. Tá, ele vai ser o juiz, mas todo juízo, todo julgamento tem uma matéria, algo através do qual se julgará, né? Qual é a matéria do julgamento? A matéria do julgamento do juízo universal vai ser a vida integral de cada um. Então, todos, presta atenção, todos os pensamentos, palavras, obras, omissões e, em geral, todo o bem e o mal que se praticou. Então, o juiz ele não vai ser só simplesmente condenar o erro, né? Mas vai ser, digamos assim, numa linguagem vulgar, coloquial, seria parabenizar e recompensar o bem e condenar o mal. Recompensar o bem no caso dos justos, né? Isso aqui nos mostra um detalhe importante do juízo final. Como vai ser julgada toda a humanidade, nós vamos ver toda a história. Então Cristo ele vem aqui e julgará a história da igreja e a história dos homens. Então todos os pensamentos, palavras, tudo o que ocorreu se mostrará às claras. E todos saberão não só o que ocorreu e o que Cristo pensa disso. Então, Revolução Francesa, o que é que Cristo pensa disso? Com certeza não pensa bem, né? Mas um fato é que a deixa eu ver aqui uma coisa mais polêmica. A extinção dos jesuítas no século XVIII. Cristo vai dizer o que, é que ele achou daquilo, entendeu? A gente vai saber tudo o que ocorreu e o que Deus pensa daquilo. Então, é o julgamento da história. E aí, por que vai acontecer isso? Eu vou dizer depois. Mas a princípio é isso. Mas, Iago, os pecados vão ser também revelados a todos os homens? Existe uma questão quanto a isso, né? Por quê? Porque os pecados dos condenados vão ser revelados. Todos vão saber. No entanto, alguns autores vão dizer que os pecados dos justos não vão ser revelados. E outros vão dizer que vão. E eu não tenho autoridade, mas o que deu a entender, pelo que eu vi
Pelo que eu venho, né? Eu não estudo profundamente isso, mas já há um tempo assim eu já me meti a ver assim o que é que alguns autores falam disso. Mas contemporaneamente, pelo que eu vi, a maioria vai dizer que os pecados dos salvos vão ser também revelados. Mas quem é que diz que não vai ser revelado? Santo Afonso vai dizer que não vai ser revelado o pecado dos salvos, né? Onde ele diz isso, Iago? Você pode encontrar ele dizendo isso nas meditações dele para os dias do ano, né? Para as festas litúrgicas. Ele vai dizer isso num dia, que agora eu não lembro qual, mas eu acho que é um dia que ele medita o juízo final. Talvez no advento. Ele vai dizer que o pecado dos justos não vai ser revelado. No entanto, você vai encontrar outros teólogos dizendo que vai ser sim. Então, o padre Léo XIII diz isso na Fé Explicada. Os jesuítas da, da Suma de Teologia Sagrada vão dizer isso, que o pecado dos justos vão ser revelados. Se não me engano, Ludwig Ott também vai dizer isso o dogma, na dogmática dele, né? Enfim. Mas, ó, por que os pecados dos justos seriam revelados? Primeiro, porque é um julgamento da história, certo? Então tudo vai ser julgado. Tudo bem, Deus perdoa você na confissão. Então ele não, na confissão, ele não vai te punir por aquela culpa. Pode ser que se você morra antes, vá purgatório, então você vai ter a punição das penas. Né? Ele não vai te punir por aquela culpa mortal, porque você se confessou. No entanto, Deus não esquece os pecados. Ele não considerará, ou seja, não te punirá por aquilo, mas aconteceu. Então, Deus não é, Deus não perde a sua perfeitíssimo conhecimento. Então ele sabe que aconteceu aquilo, né? Então os fatos passados, eles ficam, digamos assim, perpetuamente registrados. E ontologicamente, vou dizer ontologicamente, né, mas estão ao menos na mente divina. Deus sabe tudo, tudo que ocorreu, tudo que acontecerá e o que acontece, né? Então todos os pecados vão ser revelados e julgados. Uma coisa bonita é que, da parte dos réprobos, os pecados que vão ser revelados deles vai servir para revelar a justiça divina. Né? Então Deus vai dizer: vocês foram para o inferno, mas vão por causa disso. Então eu sou justo. Eu não estou fazendo injustiça aqui. E todos os homens estão vendo como eu sou um Deus justo. E, e o pecado dos santos? E os nossos pecados? Os pecados dos eleitos? Nossos, pressupondo que seremos salvos, né? Ele vai revelar, porque assim ele revela a sua misericórdia. Então, vejam, estes homens foram salvos, apesar do que eles fizeram. Grande é a misericórdia de Deus. É o lema de Santa Teresa d'Ávila, né? Que é bíblico, né? Cantarei eternamente as misericórdias divinas. In eterno cantabo misericordiae Dei, acho que é assim. Acho que eu me alonguei um pouco nesse tema, não sei se vocês se interessaram, né? Aliás, se tiver alguma dúvida é só falar, só perguntar. É boa pergunta, né? O que é que São Tomás diz? Não sei. Eu não sei o que é que ele diz. Eu ia ver o que é que o Garrigou diz, mas eu não encontrei ainda. O juiz, será que... Tô me encontrando aqui no documento. Passe adiante. Ah, eu já te falei isso, né? Mas quando tiverem dúvidas, é só ligar o microfone, viu? Eu acho até melhor que digitar. Deixa eu saber coisa. Tá. Iago, dá pra saber o dia do juízo final?
Quando ocorrerá? Não dá para saber. Só Deus sabe quando ocorrerá o juízo final, certo? Mas as escrituras fornecem sinais que indicam a proximidade dele. Então, por exemplo, a destruição do templo é um sinal, né, dos judeus, que foi destruído no ano 70. O juízo final só ocorrerá depois da destruição do templo. Mas também temos, mais da proximidade, nós temos a conversão do povo judeu e nas próprias palavras de Cristo, nações contra nações, tremores de terra, fome, o ódio aos cristãos por amarem Cristo, tribulações nunca antes vistas. Também vão surgir falsos cristos e profetas que farão sinais e prodígios. Esses falsos cristos e profetas é como servirão de serão poderão ser tentações que não vai que no final das contas não vai surtir efeito, né, dos eleitos. Por que não vai surtir efeito? Porque são eleitos, né? Se são eleitos é porque Deus já sabe que eles vão ser salvos. Também vamos ter a grande apostasia. Parênteses. Grande apostasia dos. Não é grande apostasia da igreja, certo? Grande apostasia dos povos. Isso significa o quê? Que os povos vão abandonar a igreja. Mas a igreja em si não vai apostatar, certo? Pode ocorrer, por exemplo, como já tem autor que diz, a apostasia da cidade de Roma. Cardeal Mane fala isso, né? E aí tem gente que pega o Cardeal Mane e vai dizer que ele está falando da apostasia da Santa Sé. Não é isso. Ele fala da apostasia da cidade de Roma, que vai inclusive expulsar o Papa. Então ele falou algo assim. Se não me engano foi o Cardeal Mane, o Cardeal Belou, agora não estou recordando. Mas a igreja não vai apostatar. A igreja é sustentáculo da fé. É um negócio absurdo dizer isso, que a igreja vai apostatar ou que apostatou e tal. Que vai acontecer grande apostasia das nações. As nações vão abandonar a igreja. E não que a igreja vai abandonar Deus ou que, né? E agora a gente vai ter que abandonar a igreja para poder se entregar a Deus. Não tem isso, né? Essa separação assim de igreja visível, igreja invisível, como se a visível tivesse a apostasia, a invisível, a fiel. Isso não é doutrina tradicional católica. Após o juízo, haverá renovação da terra, né? Então, a terra será renovada o seu, a sua forma antes do pecado, né? Haverá renovação da terra. E os homens, depois de ressuscitados, poderão ir do céu à terra para contemplar a criação. A gente vai falar disso. As razões para tomar. Ixi, eu ainda estou no juízo universal, agora que eu me toquei. Mas eu falei que eu ia me delongar mais no juízo universal, porque é algo que vocês não. Vocês têm menos. Assim, vocês não, né? Não sei. Mas as pessoas geralmente têm menos conhecimento do juízo universal do que do céu e do inferno. E eu vou tentar me apressar um pouquinho, eu tô falando muito lento e eu tô reparando que parece que eu tô na roda de conversa e não numa formação. Então eu vou cuidar do tempo aqui. As razões de Tomás de Aquino para o juízo universal primeiro, os homens depois da morte, eles vivem, eles têm na memória é, daque, perdão, os homens que nos deixaram com a morte, eles continuam vivos na memória dos que ficaram na Terra. E muitas vezes eles são julgados pelo que aconteceu e tal. Ou que não aconteceu. Ou seja, são julgados através de mentiras, etc.
Também tem os acontecimentos da história universal da igreja e da humanidade, né? Tudo isso são motivos para que Deus faça um juízo universal. Então, por exemplo, uma coisa é você ser salvo particularmente. Oh, fui salvo, né? Não estou em pecado e tal. Outra coisa é você saber, este homem que foi caluniado, foi perseguido, ele foi salvo também. E aquela coisa que tinham me dito, na verdade, era mentira. Então, tá vendo como é muito diferente um juízo particular e um juízo universal? Agora a gente vai saber toda a história da humanidade. A gente vai saber quem foi injustiçado, quem foi justiçado, né? Quem estava certo, quem estava errado. E aqueles que a gente achavam que estavam errados, estavam certos, né? E até mesmo na história da humanidade a gente vê essas coisas acontecendo. Por exemplo, Padre Pio, né, que por medida cautelar a igreja deu penas a ele, né, em vida, depois reconheceu a santidade e tal. Então você vê que já na história já acontece isso. Mas no juízo universal, tudo será revelado. Tudo será revelado. Não há nenhuma verdade, né, que não vai ser revelada. Então a gente, na linguagem de Garrigou Lagrange, a história da igreja e dos povos não vão ser julgados com a linha horizontal da história, olhando o antes, o hoje e o futuro, a especulação, a memória do passado e tal. Não vão ser julgados horizontalmente, mas vão ser julgados verticalmente. Ou seja, vamos olhar a história como a um só acontecimento. E é um acontecimento, né, que se liga à eternidade de Deus. Então, por exemplo, muitos homens hoje vão dizer: ah, certo país estava certo, certo país está errado, certo acontecimento histórico está certo, certo acontecimento está errado. Tudo isso vai ser julgado não mais a partir de visões humanas, como as pessoas sem fé fazem, etc. Tudo diante da humanidade. Vocês não estão tendo noção disso, vai ser tudo diante da humanidade. Então não vai ser só os fiéis que vão ficar sabendo: ah, eu sempre estive certo. Não. Quem estava errado vai descobrir que estava errado, entendeu? Então, é uma coisa assim bem esplendorosa. Não sei se vocês estão vendo da mesma forma que eu estou vendo, né? Mas para mim é algo assim esplendoroso. Então Deus vai dizer, olha, perdão, Deus, né? Mas enfim, Deus vai julgar as nações e os acontecimentos não mais com as visões humanas como os homens fazem. E a gente vê nas aulas de história e políticos fazendo e etc. Tudo agora vai ser julgado segundo a mente divina, segundo a segundo o próprio Deus. Deus vai julgar tudo. Entendeu? Serão descobertos os segredos dos corações, como anunciava o velho Simeão, isso tem no São Lucas capítulo 2. Uma coisa interessante que Tomás vai dizer, né, que os fariseus, Caifás, né, os saduceus e Pilatos vão ser definitivamente julgados pela crucificação de Cristo. Então, Cristo foi julgado e fariseus, Caifás, os fariseus, Caifás e Pilatos continuaram a vida deles, né? Na juízo final, eles vão ser julgados por aquilo. E quem é que vai julgar ele? Cristo. Cristo vai julgar. Então, quem foi julgado agora vai julgar. E um segundo motivo que Tomás mostra para o juízo universal é que há imitadores dos defuntos, quer no bem, quer no mal. Então, as pessoas imitam as pessoas do passado. E a gente vai descobrir agora se essa imitação foi boa ou não. Terceiro motivo é que os efeitos das ações dos homens perduram por muito tempo depois da morte. Então, por exemplo, as doutrinas dos hereges, que aconteceu no século III, que aconteceu no século XVI, como Lutero e Calvino, a gente vê repercutindo até hoje. É só você ver assim, o desastre da Reforma Protestante. Então você vê assim que os acontecimentos do presente
elas ecoam no futuro, entendeu? E é por isso que é preciso julgar a história, né? O Catecismo de Trento, né, ele vai dizer que os motivos do juízo universal, que a justiça divina exige que os bons recobrem a sua reputação, é aquilo que eu disse, né? Pessoas injustiçadas vão ser agora, a sua reputação vai ser restaurada, né? Então, pessoas que foram julgadas falsamente nos tribunais vão ser e morreram assim dessa maneira, sendo considerado criminoso, vamos descobrir que na verdade era inocente, né? E o motivo também do juízo da isso aqui eu vou dizer depois. Além disso, além de Cristo, quem vai julgar vão ser os apóstolos, né? Os apóstolos julgarão juntamente com Cristo, porque o próprio Cristo anunciou isso. E também voluntariamente os pobres que tudo abandonaram por amor da verdade e da justiça vão julgar, né? No fim dos tempos. Então, vejam que assim, vai ter o julgamento, o juízo final, né? Mas antes do juízo final, por que a ressurreição dos corpos? Aí o Catecismo de Trento vai dizer, né? Porque nós pecamos não só com a alma, né? Mas a alma se utilizou do corpo para o pecado. Então é justo que seja punido não só a alma, mas o corpo. E assim também os santos, né? Os santos eles foram bons não só de alma, mas eles se utilizaram dos seus corpos para resplandecer sua bondade. Então eles vão ser premiados de corpo e alma, assim como Nossa Senhora já é premiada. Aí esses corpos eles vão ter. Aí veja um detalhe, né? Por exemplo, a pessoa que está no céu, ela goza lá a visão beatífica de alma, mas agora com a ressurreição ela vai gozar de corpo e alma. Os condenados, eles sofrem lá de alma, mas agora vão sofrer de corpo e alma. Qual é a qualidade dos corpos dos ressuscitados, né? Como é que eles são? Acho que todo mundo aqui já sabe, né? Os justos vão ter claridade, então o seu corpo resplandecerá corporalmente uma glória, né? Uma luminosidade glorificada. Eles serão impassíveis, então não sentirão dor, não vão envelhecer, nem nada disso. Vão ser impassíveis. Também vão ser ágeis, vão ter agilidade. E aí aquilo que eu disse, né? Os santos poderão ir do céu à terra, né, poderão contemplar toda a criação sem se preocupar com cansaço e sem se preocupar com demoras. Então veja, Deus criou essas galáxias inteiras aí, que a gente está penando para ver. Os justos vão poder ver tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que se alguém me perguntar por que Deus criou uma galáxia tão imensa, eu acho que eu vou dizer para os justos verem após a ressurreição dos corpos. E a sutileza, né? Sutileza tem a ver com a agilidade, né? A sutileza é você poder não depender. Por exemplo, aqui tem uma porta na minha frente, eu consigo passar pela porta. É a sutileza. Isso não vai contra o fato de que um corpo não pode ficar em outro, né? A gente pode compreender isso bem direitinho. Dois corpos não ocupam lugar no mesmo espaço, não vai contra isso. Ah, Iago, mas onde é que tem essa sutileza? Só vê Cristo. A agilidade e sutileza a gente vê no corpo ressuscitado de Cristo. Claridade também, impassibilidade, a gente vê com o corpo ressuscitado de Cristo. Claridade, é só ver ele no Monte Tabor. Tá ali a claridade. Entendeu? Agilidade. Sutileza. Quando ele foi pro cenáculo se encontrar com os apóstolos, a porta do cenáculo estava fechada. Ele não abriu aquela porta ali.
Ali é a sutileza. Ah, como é que tu sabe que tava fechado? Ah, é bíblico. É bíblico. E os condenados? Os condenados vão ter nada. O máximo que eles vão ter, e que nem vai ser bom para eles, né? É incorruptibilidade. Ou seja, eles não vão ser passíveis, então vão sentir dor. Passibilidade, o que é isso? Paixão. O que é paixão é você sofrer algo. Então eles vão sentir dor, eles vão ser passíveis. No entanto, a qualidade do corpo dele vai ser. Então você sente dor sem corromper a matéria. Entendeu? Então você sofre sem ser destruído. Então é algo assim. Não é muito legal para eles, né? Merecem. Agora vamos pro inferno. Já estamos falando aqui dos condenados, vamos pro inferno logo. Não entendam isso de maneira ruim. É. O que é o inferno? Definição, né? É lugar dos tormentos eternos. Quem vai para lá? Vão para lá os que morrem em estado de pecado mortal. Muitas vezes Cristo falou do inferno, né? Por quê? Porque ele falou como um pai que avisa seus filhos. Então, o pai, ele vai dizer, não faz isso, vai dar ruim, não faz isso, vai dar ruim. Se tu atravessar e não olhar para os dois lados, tu vai ser atropelado. Se tu pegar nesse racto, tu vai pegar doença. Então, Cristo, ele como um pai, ele nos avisa sobre o inferno. De tantas passagens bíblicas, eu só peguei uma, né, por causa do tempo. Mateus capítulo 10. O próprio Cristo vai dizer, né? Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Temamos antes a Deus do que aos homens. O inferno, ele é um lugar e estado da alma, né? Como lugar, é, ele não se sabe onde fica. O inferno é um lugar, perdão, eu dei um pane aqui na minha cabeça. O inferno é um lugar e estado da alma. Como lugar, ele está totalmente separado do reino de Deus, mas não se sabe onde fica. Tomás de Aquino, ele chegou a cogitar o centro da Terra, mas a gente não sabe onde fica. E é engraçado que o centro da Terra tem um núcleo, né? Enfim. Diz São João Crisóstomo: procuremos menos saber onde é o inferno do que evitar cair nele. Então procure evitar cair no inferno, ao invés de quebrar a cabeça de onde é que ele fica, né? Como o estado da alma é a continuação do estado em que se encontrava o pecador ao morrer. Então, como estado da alma é uma inimizade com Deus. Você, enquanto está em pecado mortal, mesmo antes de morrer, é inimigo de Deus. Por quê? Porque, como disse Tomás de Aquino, a amizade é o mesmo amar e o mesmo odiar, o mesmo querer e o mesmo reprovar. Idem vele e idem nole, né? O mesmo querer, idem vele e idem nole é o mesmo não querer, né? Literalmente é isso. O mesmo querer e o mesmo não querer. Mas a gente pode falar o mesmo amar e o mesmo odiar. É a mesma coisa. Então, em estado de pecado mortal, você é inimigo de Deus. E na morte, a sua alma ela se agarra a isso. Ela se. Como é que pode dizer? Eu esqueci a palavra, mas enfim. A alma, quando ela morre, se separa do corpo, ela abraça com toda a natureza dela o. Não, não vou dizer com toda a natureza, porque tem um detalhezinho que depois eu falo. Mas ele abraça o ódio a Deus e a sua inimizade. Penas do inferno. As penas do inferno, elas são terríveis, né? E temos, eu não vou me delongar aqui em descrições, eu vou seguir o Tanqueray. O Tanqueray, ele desaconselha os pregadores a falarem, e nem sou pregador, né? Mas enfim, de ficarem fazendo grandes descrições do inferno, né? As suas dores, penas, né? Ah, é assim, é assim.
Então, o inferno tem dois tipos de pena: pena de sentido e pena de dano. A pena de sentido é os tormentos causados externamente por meios sensíveis. E das penas de sentido é o verme da consciência. A pessoa vai ficar recordando do que ela fez e do que ela poderia ter deixado de fazer. E vendo que ela perdeu Deus por tão pouco. É o verme da consciência, o verme roedor da consciência. É... E temos a pena de dano, né? Que é lá pior. Ela constitui propriamente a essência do castigo do inferno, que é ver-se privado da visão beatífica de Deus. É um vazio imenso, né? Segundo Garrigou. É um vazio imenso que jamais será preenchido. A pena de sentido, uma delas é o fogo do inferno. Né? Deixa eu pegar aqui o que eu escrevi sobre. Pronto. Que é o fogo do inferno. É de fé, segundo catecismos católicos do cardeal Gaspani, é de fé que há fogo como pena de sentido no inferno. Certo? É de fé. O que não é dogma, mas é teologicamente certo, é que este fogo que tem lá é corpóreo e não metafórico. Entendeu? Então, que há um fogo como pena de sentido no inferno que vai fazer sofrermos em corpo e não só em alma, é de fé. E, aliás, o fogo do inferno também pune as almas. Eu posso explicar isso se tiver tempo. Mas é rápido. Porque a gente se pergunta, né? Como é que um fogo, no caso de ser corpóreo, né? O fato de ser corpóreo não é dogma, mas é teologicamente certo, né? O fato dele ser corpóreo e não metafórico. Apesar de ser corpóreo, ele não é idêntico ao fogo daqui da Terra, certo? Ele é acidentalmente diverso. Mas, enfim, eu não quero tornar isso aqui uma alta... não, teologia não. É uma alta descrições de discussões teológicas. Mas vai ser acidentalmente distinto. Ah, o que é que eu ia falar? Sim, então tem esse fogo lá. A gente vai sofrer lá de corpo e alma. Como é que a alma sofre? Existem algumas explicações diferentes. Né? Aqui o que Tomás de Aquino e os comentadores dele geralmente dizem é que o fogo na alma vai ser uma pena instrumental física, ou seja, ela vai realmente ser motivo de dor. Porque tem outra corrente que vai dizer que ela é uma pena moral. E como é que essa pena do fogo vai ser para a alma? Uma pena. A alma, se ela não estiver submetida à matéria, ela é livre para andar, né, para agir. Mas quando ela é submetida à matéria, ela não tem essa liberdade. Então a pena dos condenados com relação ao fogo e à alma vai ser que a alma ela vai estar submetida à corporeidade do fogo. E para os anjos isso aqui é uma humilhação, certo? Porque eles são puros espíritos, né? E agora estão submetidos à matéria. Foram negar, agora que eu estou pensando nisso, né? Se condenaram porque recusaram a encarnação e agora estão submetidos à matéria. É um insight que eu acabei de ter aqui. É, e o corpo vai sofrer porque é fogo, né? Fogo queima o corpo. E aí a alma submetida a esta matéria, a este corpo do fogo, ela não vai ter essa liberdade, vai estar presa. E é bíblico que a alma ela vai estar presa lá, né? Tem uma passagem que ela diz isso. O inferno ele é eterno e desigual, então todo mundo vai ser para sempre, não vai acabar, né? Diferente do que dizem alguns, não vai acabar. E ela é desigual, então tem pessoa que vai sofrer menos, tem pessoa que vai sofrer mais. E isso me lembra quando era jovem, assim, tinha
jovem não, adolescentezinho, com 13 anos. E aí uma pessoa me perguntou, Iago, se um pecado mortal condena alguém, então por que quando a pessoa peca mortalmente, ela não, digamos assim, aproveita e começa logo a pecar várias vezes, né? Já que ela, um pecado mortal já condena, né? Na época eu não sabia responder, mas hoje eu sei dizer. Por quê? Porque se tu pecar mais de uma vez, tu vai se lascar. Mais do que tu se lascaria se fosse só um. Então é melhor não ter nem pecado mortal inicialmente, né? Pra não se lascar. Mas quem pecou mais vai sofrer mais do que quem pecou menos. E isso responde, por exemplo, a questão. Ah, na verdade a pergunta era essa, né? É que agora é que eu tive uma confusão de memória aqui, mas a pergunta era essa. Ah, um bandido, ele passou a vida matando, roubando, destruindo. Né? É bíblico. Enquanto pode ser que alguém não tenha feito essas coisas, mas pecou de outras maneiras, né? Pecou mortalmente de outras maneiras. Como é que fica? Aí Deus vai pesar, né? Quem tem maior pecado vai sofrer mais, quem tem menor pecado vai sofrer mais. Menos. E aqui eu encerro o inferno. Agora vamos pro céu, né? Sair do inferno. Não vamos mais pro inferno, pessoal. Vamos aqui e vamos pro céu. Encerrou o inferno. Pronto, vamos pro céu. Agora é só alegria. Céu. O que é o céu? Definição, né? É a mansão da bem-aventurança eterna. Possuímos lá a perfeita felicidade sobrenatural resultante da contemplação da essência divina e no perfeito amor a Deus que dela resulta. Olha que definição bonita. Eu nem lembro de onde eu tirei, porque esse documento é do ano passado. Mas talvez foi do Boulanger. Eu não lembro. Vejam que quando eu falei da pena de dano, eu não fui muito descritivo. Eu só falei, ó, pena de dano é você não ter a visão beatífica e, e isso é ruim, né? É o pior. Aí, Iago, mas por que é tão ruim? Eu vou mostrar o quão ruim é através de uma descrição positiva do que é o céu. Então, se você vê o que é o céu, e assim você vai entender o quão ruim é, e aí você saber que perdeu isso, entendeu? Então, é uma, enfim. O céu é ao mesmo tempo um lugar e um estado, né? Enquanto lugar será onde nossos corpos gloriosos estarão, e onde agora o nosso Senhor e a Virgem Maria estão de corpo e alma. Enquanto estado consiste na visão de Deus, na paz e na felicidade do Espírito. A pessoa vem dizer, né? Ah, o céu não é um lugar. Como é que não é um lugar se tem corpo lá? Complicado. Então, no céu, agora, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Agora, nunca, agora, está Nosso Senhor e Nossa Senhora lá de corpo e alma. Não é só alma, né? Corpo e alma. Espero ter a dita, no céu na Pátria Santa, de ver a Virgem Maria, que a toda terra encanta. No céu eu quero ver Maria. Me lembrei agora dessa música. Nosso Senhor é o Rei do céu. E olha, que ele é rei não é só na sua divindade, ele é rei na sua humanidade também. Viu? Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ele disse para Pilatos, né? Que foi o evangelho da missa ordinária de semana passada. Meu reino não é deste mundo. As alegrias do céu são inefavelmente grandes. Os eleitos estão livres de qualquer mal, gozam a visão de Deus e a amizade de todos os habitantes do paraíso. Então vejam que a amizade entre bons e santos católicos na Terra é um prelúdio imperfeitíssimo da amizade. Então, se você já acha um bom aqui na Terra, de alguma maneira a amizade, né? Claro que tem seus males, né? Que, como eu disse, é uma prefiguração, um prelúdio imperfeitíssimo, né? Da amizade no céu. Imagina a amizade no céu. Imagina uma relação de amizade presencial com a Virgem Maria.
É um negócio assim que, comparado ao céu, nossas alegrias são morte, de São Gregório Magno. A alegria que você tem aqui na Terra é uma morte comparada ao céu, né? As alegrias do céu. No céu gozaremos a própria felicidade de Deus, porque lá seremos participantes da natureza divina e seremos semelhantes a Deus. Sereis como deuses. Seremos semelhantes a Deus. Por quê? Porque é Deus. Deus é amor, né? Deus, ele é a sua essência, o seu conhecimento e o seu amor. Então Deus, ele conhece a si mesmo e se ama. Mas esse conhecimento e esse amor é ele mesmo, né? No céu, assim como Deus ele se conhece e se ama, nós conheceremos face a face a Deus com o auxílio da luz da glória, né? Só por nós não somos capazes, com o auxílio da luz da glória conseguiremos ver a Deus e amaremos a Ele com a virtude da caridade. Então, seremos semelhantes a Deus. Conheceremos e amaremos a Deus. Após a ressurreição dos mortos, também gozaremos de corpo e alma, né? Perdão, após a ressurreição dos mortos, gozaremos também com o nosso corpo. E aí no céu a gente tem a alegria essencial, né, que é a visão beatífica, né? E temos as alegrias acidentais. O Catecismo de Trento vai dizer isso. Eu não anotei aqui no documento, mas que eu me recordo, por exemplo, uma alegria acidental, né? Habitar com os santos. O céu, ele é... Veja aqui. O céu, ele é eterno e o grau de felicidade dele é distinto em cada um dos bem-aventurados segundo a diversidade de seus méritos. Então, quanto mais méritos você acumula na Terra, mais alegre e feliz será no céu. Por isso que alguém chega e fala assim: Iago, chegou lá pro Iago de 13 anos. Iago, a pessoa passa a vida sendo devoto, comunga, confessa, ama muito a Deus, certo? E aí vai ter uma pessoa que vai passar a vida pecando, mas no final da vida ela se arrepende, ela é batizada e vai pro céu. E aí? Cadê a justiça? E aí o que é que eu respondo? Hoje em dia. Quando eu com 13 anos. Nem sei o que é que eu respondia, mas hoje, o que é que eu responderia? Eu. Depende. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Pode ser sim que a pessoa que passou a vida pecando, né? E no final da vida foi batizada, ela de fato, dependendo lá do caso, ela vai ter menos méritos do que a pessoa que passou a vida e tal, e tal, e tal, né? Com certeza. Tanto é que, tanto é que é fato que as pessoas que não têm a crisma vão ter menos glória do céu do que quem tem crisma. Sacramento da crisma. Isso aqui é fato. E, enfim. Por que tu fala depende, água? Porque a gente tem um caso de São Dimas. São Dimas, ele foi um ladrão. Que é o bom ladrão, certo? Ele foi um ladrão. Eu não sei por quanto tempo ele passou na vida sendo ruim. Mas ele foi ladrão e foi lá, foi crucificado, né? Por isso. E ele se arrependeu ali. Só que a graça divina foi tão grande, e o amor dele por Deus, por causa da graça, foi tão grande, que naquele momento ali, ele pagou todas as penas de pecado que ele acumulou na vida. E por isso, Cristo vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? No caso, o paraíso seria a presença divina dele no limbo dos patriarcas, né? Mas enfim.
Quem ia pro livro dos patriarcas tinha que passar pelo purgatório antes, viu? Mesmo naquela época. É, então, lá na crucificação, ele pagou todas as penas do pecado dele por uma graça extraordinariamente divina. Não, por uma, é, por uma graça extraordinária divina. E ali ele amou tanto Deus que perdeu todas as penas do pecado. Então vai depender. Essa pessoa que passou a vida devota, ela amou muito a Deus, né? Com certeza ela acumulou muitos méritos e vai ser muito feliz no céu. Mas pode ser que a pessoa que está no final da vida, ela receba uma graça extraordinaríssima. Olha, essa graça extraordinaríssima, viu? Não fique contando com isso, não. É é a enfim, a graça da boa morte, né, da perseverança final. E no caso aqui, é uma graça extraordinaríssima dele ter morrido um grande santo. Mas a gente tem que contar com o quê? Que ele morreu do lado de Cristo, né? Quem está perto da causa da santidade é próximo dos efeitos, né? Então os efeitos são bem maiores. Então, a gente não pode ficar também contando com isso. Então vocês estão vendo aqui que é uma questão de o quanto se ama a Deus. Por isso que nós temos que procurar amar a Deus intensamente. Estamos indo para a missa, estamos confessando, estamos comungando. Mas estamos fazendo isso com um amor intenso ou não? Porque Nossa Senhora, né, como vai dizer o Padre Paulo, ela acumulava grandiosíssimos méritos levantando uma agulha no chão. Entendeu? Porque tudo ela é amor a Deus. É um amor grandiosíssimo, né? Então temos que fazer as coisas por amor a Deus. E também não fique contando com uma graça especialíssima e extraordinária que teve São Dimas, porque, como eu disse, é uma graça especialíssima e ordinária. Então, uma pessoa que ela passa a vida rejeitando as graças que Deus manda, tem uma hora que Deus corta a árvore, como vai dizer o Marim, né? O ramo não está dando fruto, eu estou enviando graça e ele não está correspondendo, arranque o ramo, certo? Então, a gente também não pode. Isso é tentar a Deus, né? Tentar a misericórdia divina de Deus. Deus ele faz o que bem entende, né? Correspondendo às suas graças. Então, o céu ele é eterno, o grau de felicidade é distinto, né, dos bem-aventurados, segundo a diversidade de seus méritos. Nosso Senhor disse: no céu não há muitas moradas, né? Só que mesmo que tenha essa distinção, todo mundo vai estar saciado. Claro, vai ter pessoas que vão ter mais glória do que outros, com certeza. Mas todos estarão plenamente felizes, certo? Até porque é uma felicidade que supera a felicidade da natureza humana. A gente passa a vida procurando a felicidade, né? Por quê? Porque nós temos inteligência e vontade. A inteligência, ela encontra um bem e diz para a vontade: pega esse bem. E a vontade vai atrás. Só que a nossa inteligência, ela é feita para conhecer Deus. Então a nossa inteligência, ela consegue conceber o que a gente chama de bem universal. E por isso, os bens da terra nunca nos sacia. Porque se a gente consegue conceber um bem infinito, todo bem infinito que a gente encontra não vai saciar a gente. Por quê? Porque se a gente encontra uma coisa muito boa, a nossa inteligência vai dizer: tem coisa melhor. A gente vai encontrar uma grande pessoa e a inteligência vai dizer: tem coisa melhor. Por quê? Porque ela tem uma concepção do bem infinito. A gente pode encontrar o maior anjo, o anjo mais belo. A inteligência vai dizer: tem coisa melhor. E no céu a gente vai estar vendo Deus que é a coisa melhor, né? É a grande coisa melhor. Então também não é para você ficar, eu vou ficar triste porque eu vou ter menos mérito que Santa Teresa de Jesus. Primeiro, quem disse, né? Vai depender aí como é que vai ser a tua vida daqui para frente, né? Lembre-se que Santa Teresa de Jesus, né, começou a rezar de verdade é, depois pelo menos depois dos 25. O gesto aí que me confirma. Mas pelo menos depois dos 25 que ela começou a rezar de verdade, né? É, então, bola para frente, né? Somos jovens, Deus deu o dom da juventude para nós.
E também a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então vamos amar a Deus não cras, mas nunca, né? Cede nunca, né? Agora, agora. E aqui eu encerro.